Praise the Lord. Well, we have a great preacher for you Nós tonight. temos um grande pregador para você nessa noite. My good friend, Meu bom amigo, Cassio, pastor Cássio, Apostle Cassio. apóstolo Cássio. And he does an apostolic anointing on his life. Há uma unção apostólica sobre a sua vida. Pastor of the Jehovah Rapha ministry Pastor do Ministério Jeová Rafá, in Rio de no Janeiro. Rio de Janeiro. And he is a great man of God Ele é um grande homem de Deus, with an international vision. com uma visão internacional. His ministry has spread around the world. Tem ministrado ao redor do mundo. He pastors churches in Mozambique. Pastoreia igrejas em Moçambique. We were able to be there with him this Nós past estivemos summer. junto com ele nesses últimos meses. He has churches in Belgium Pastor tem igreja na Bélgica, and Portugal. Portugal, Praise the Lord. Portugal. He has churches everywhere. Tem igreja em um monte de lugar. But what I love about this man of God Mas o que eu amo sobre esse homem de is Deus his humility. é a sua humildade. He loves God. He loves God's Ama a people. Deus, ama o povo de He Deus. is a servant of the Lord, É um servo do Senhor. and the power of God is with him. E o poder de Deus está sobre ele. I look at him as Stephen, Eu olho para ele como Estevão. even though he was a deacon of the church. Apesar dele ter sido um diácono da The hand of the igreja, Lord was upon him, a mão do Senhor estava sobre and his ele. enemies, Stephen's E enemies, os seus inimigos could not resist the wisdom. não puderam resistir a Nor the sabedoria anointing that was upon nem a his unção que estava sobre sua vida. And I thank God for the wisdom and the anointing E that's eu upon louvo a his Deus life pela on tonight. sabedoria e a unção que está sobre a sua vida. You are going to be blessed Vocês serão abençoados. because he is a friend of the Church of God Christ. He's a friend of the church. Porque ele é um amigo da Igreja de Deus em Cristo. And I believe he will be coming to join the Church of E God ele in está Christ se unindo à Igreja de Deus em Cristo, and his congregation. junto com a sua congregação. Isn't that Não é wonderful? maravilhoso? But tonight, Mas nessa noite, we want him to come this way. nós queremos que ele venha, Pastor, pastor, apostle, apóstolo, our house nossa casa is your house. é a sua casa. Let the Lord have his way Que o tonight. Senhor faça a vontade dele nesta You do what noite. you do. Faz o que você faz Let the Lord use you e deixa tonight. Deus te usar nessa Saints, noite. you're going to be blessed. Vocês serão abençoados, irmãos. There is a word from the Há Lord. uma palavra do Senhor. After the Paz do Senhor para os irmãos. Peace of the Lord. Por gentileza, sentem-se. You may be seated. Para mim é um prazer. For me, it's a pleasure, Uma honra. honor. Me sinto privilegiado. I feel privileged, Uma gratidão eterna a Deus. great. Que é o I'm responsável, grateful to God que é o responsável legal for He is the responsible one pela minha salvação, for my salvation, pela minha transformação, for my pela transformation, minha mudança de vida. for my life being changed. Por isso, nessa festa That's why on this de celebration 40 anos, of 40 years, quero levantar um altar de gratidão, I want to build an altar of um gratitude, altar de celebração, of celebration, de adoração, of worship, de louvor of praise ao nome do nosso to Deus. the name of our Porque God. a Ele Unto Him, a honra, honor, a glória unto Him glory e o louvor and praises para todo sempre. forever and ever. Agradeço a oportunidade, I thank for this a opportunity confiança and the trust de ser um dos to palestrantes be one of the speakers em um momento muito importante a very moment, an important moment desta convenção. of this convention. Que Deus abençoe a vida de vocês. May God bless you, your Muito life. obrigado, Bispo Ron. Bishop Brown, thank you so O much. senhor tem sido um presente na nossa vida. You have been a gift to our life. Eu vou usar uma palavra que é uma verdade. I'm going to use a word that is Acho que eu já true, falei essa palavra por cima. but I spoke this to you Quando Deus quer already. abençoar alguém, When God wants to bless someone, Deus não te cerca de coisas. He does not surround you with things. Deus te dá pessoas. God give you people. E a Kojic And Kojic tem sido um presente na minha has been a vida, gift in na my minha life, família. in my a family. sua vida, Your a life, sua esposa, your wife, e a sua família your family tem sido presente have been que os gifts céus from têm heaven nos dado. Muito in our obrigado. life. Thank you. Obrigado pela confiança. Thank you for trusting. Eu quero agradecer I want to thank a sua digníssima esposa, for your wife, isso, amada, Elizabeth Ron. Mother Elizabeth Roan. Muito obrigado pela confiança. Thank you for trusting Não us. poderia deixar de agradecer também I could not go on a without nossa mentioning querida missionária Lee. our dear missionary Lee. Eu não sei falar o nome I todo, do not know how to say her full name. mas eu estou aqui para honrar
But I'm here to respeitar honor and respect e lhe amar and love por toda a sua história, for your por story, todo o seu legado your legacy no Brasil. in Brazil. Se estamos aqui If we are e here, muita gente se converteu, many people got foi através do converted seu sacrifício, through your foi sacrifice, através do seu esforço. through your efforts. E eu tenho certeza And I am sure que muitos e muitos frutos that in so many other fruit, o Brasil vai continuar Brazil will continue to reap através do seu trabalho. through your work. Que Deus te abençoe. God bless you. No final, At the end, eu vou te dar um abraço, I want to hug you. vou te dar um I beijo, want to kiss you. vou passar as minhas mãos na I senhora want to touch you para receber a unção to receive the anointing missionária. of missions. Eu achei I thought que já tinha ido that I have em been, muitos I have países. gone places, Fui em quase 30 países. almost 30 A countries, senhora foi mais de 90 but you've been países. over 90. Deixa eu dar um conselho para a igreja. So let me give you an advice. Abraça essa missionária. Hug this missionary. Que ela tem a unção das nações. She has the anointing for Mais uma nations. vez, uma salva de Once palmas. again, bem let's forte. clap our hands for her. Quero agradecer I want to thank a nossa supervisora, our supervisor, minha irmã, my sister, minha irmã. my sister. Qual o nome dela? Falaram What- que era Patrícia. What's her name? They Não, said it was Patricia. Não é Patrícia? This is Patricia, right? Qual é o nome? What's her name? Ninguém sabe o nome. Do you know her name? Tiffany, Tiffany. querida. Um abraço. We love you. Te amo, obrigado. Love you. Thank you so Pela much confiança. for trusting us. Quero também agradecer I also want to thank pela vida do nosso bispo, for the life of our bishop, Enéas Francisco, Aeneas Francisco, homem de Deus, man of God, que me fez um desafio. who challenged me. Me disse assim, And he said, Pastor Cássio, Pastor Cassio, eu acho que não vai ter voos. we are not going to have Nós flights. vamos para a Califórnia de carro. We're going to California E eu driving. disse, é rápido? I said, it's quick. Ele disse, rápido. Yes, Eu quick. falei, quanto tempo? How long? Ele falou, 2 ou 3 dias. Like 2 or 3 days. Aí nós chegamos lá. But we made it. E o nome de Jesus foi And glorificado. Jesus' name was glorified. Quero aproveitar para apresentar And I would like to a minha introduce digníssima esposa my dear wife, e a minha eterna namorada, my girlfriend Pastora forever, Aninha. Pastor Fica de Aninha. pé, por favor. Please stand. Está também me acompanhando. And she's with me. O meu filho, My son is with me. Luiz Augusto. Cadê ele? Luis Augusto Luiz Augusto? Tá por aí. is somewhere. Luiz Augusto, tá lá. É o segurança do pai. My Já está bodyguard. maior do que o pai. My bodyguard. Deus abençoe. God bless you. Amanhã Tomorrow, está chegando is coming a nossa caravana our caravan do Ministério de Jeová Rafa. from Jehovah Rapha, Vem um ônibus a bus, com 45 pessoas. 45 people, Porque nós também somos Kojik. because we are Kojic too. E viemos juntos celebrarmos And together we celebrating essa grande festa. this great moment. Que o nome do nosso Deus seja honrado. And the name of Queria God também will be agradecer praised. pela vida do pastor Maurício, I praise God for Pastor Mauricio, nosso presidente de missões. our missions president. Que Deus abençoe sua vida. God bless your life. Obrigado por todo auxílio. Thank you for the support. Vamos à Bíblia? Let's go Quantos to querem the ouvir a Bible. palavra? Do you want to hear the word? Eu prometo que não vou enfadar os I irmãos. promise I won't bother E you. vou dizer, é uma tarefa difícil. It's a difficult task Porque depois de ontem because after last e night depois da palavra de introdução do nosso doutor e professor, and after the inspiration tonight, ficamos, e agora, Deus? what now, Lord? Me ajuda. Help me. Mas Deus tem mais para But nós. God has more for us. Quantos acreditam nisso? How many Diga of you amém. believe? Toda a equipe, toda a igreja, muito obrigado pelo carinho, muito Thank you obrigado to pela the recepção. whole church for Que Deus abençoe a vida de receiving vocês. us so well. Muito obrigado. Thank you. Vamos lá, leia comigo, abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, Let us- capítulo de número 19. Let us open our Bibles in the first book of Kings, the 19th chapter. Eu vou fazer a leitura toda, depois eu vou pedir o bispo Enéas para poder fazer a leitura. NVI. NVI. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. From the first through the 8th verse. Ora, Acabe contou a Jezebel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas
a espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor. Se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Bérseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, o zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus pais ou antepassados. Depois, deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu e, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, so let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey in the wilderness, and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die, and said, it is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, arise and eat. And he looked, and behold, there was a cake baken on the coals, and a cruse of water at his head. And he did eat and drink, and laid him down again. And the angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, arise and eat, because the journey is too great for thee. And he arose and did eat and drink, and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights unto Horeb, the mount of God. Queridos, quando eu olho para esse texto, e dentro de toda a história de Elias, que é uma história muito conhecida por todos nós, Beloved, as I look into the scripture and the story of Elijah, which is a very known story, nós vamos ver no capítulo de número 18, we see at the 18th chapter Elias entrando numa história, num contexto, that Elijah is coming into a context que o povo de Israel where the people of Israel está sofrendo fortes influências. is suffering great influence, E por isso Deus and that's why God levanta uma voz profética bring up a prophetic voice para trazer Israel para dentro da sua vontade, do eixo de Deus. to bring Israel back into the will of God. Israel está sofrendo Is suffering ataque de espírito an attack from a spirit de manipulação, of manipulation, de engano, of deceit, de mentira. of lies. Por isso, That's why é necessário it's necessary que a voz latente de that Deus the latent voice of God entre nesse cenário carry into this scenario para que a casa Israel so that the house Israel seja arrumada. be fixed. Elias entra Elijah gets in como voz de Deus as a voice of God nesta situação, into that situation, dentro desse cenário. into that scenario. Jezabel Jezebel estabelece establishes todos os seus profetas all of her prophets e sacerdotes and priests para tentar corromper o povo de Deus. trying to corrupt the people of God. E ela começa a investir pesado And then she began to invest heavily para que o povo so that the people seja enganado. would be deceived.
E por causa dessa forte influência, And because of this great influence, o coração deles their hearts fica dividido. is divided. E aí eles não conseguem mais definir And they cannot discern anymore ou discernir or divide quem de fato é Deus. who is God E indeed. Elias And Elijah vai propor is proposing um desafio. a challenge. Dentro desse desafio, And in one of these ele challenges, vai convocar he's going to call tanto os profetas de Baal both the prophets from Baal como Israel and Israel para que isso seja definido. so that it is defined. Porém, Therefore, os lugares the places que o povo está andando, where the people are going e by, as pessoas que eles estão se relacionando, people they are relating to, estão trazendo fortes influências are bringing strong influence entre todo o povo de Deus. between the people of God. E um dos lugares, And one of the places, quando nós entramos na história de Israel, when we go into the story of Israel, eu tive a oportunidade de ir mais de 5 vezes em I Israel. had the opportunity to go over 5 times to Israel, E um dos guias and one of the me guys levou num lugar chamado Megido. took me to a place called Megiddo, E lá no Megido, and there at Megiddo, ele me disse a seguinte he coisa: told me this: esses altares aqui these altars here, eram altares they were altars que possivelmente that possibly era feito sacrifícios a Baal. they had sacrifices to Baal. E o que estava acontecendo? And what was happening, Os profetas de Baal the prophets from Baal estavam trazendo were bringing o povo de Israel the people of para Israel participar to participate de adoração in worship nesse lugar, in that area, nesse in ambiente. this environment. E o povo de Israel And the people of estavam Israel vindo. were coming, O que acontecia aqui? and what is taking place here? Havia uma pregação There was a que preaching dizia que Baal that would say that era Baal o Deus da fertilidade, was the god of fertility, era o Deus da chuva, the god of rain, era o Deus da água and the god of water, e era o Deus do and fogo. the god of E fire. o que eles faziam? And what would they do? Havia o altar. There was an O altar. historiador me convidou A historian invited e me me, disse: vamos entrar nesse túnel. and he told me that let's go E into eu this entrei no tunnel. túnel com ele. And I went into that tunnel with Ele him. disse aqui: na posição que nós estamos And agora, he said, the position where we are now, nós estamos debaixo do altar we are under an altar de Baal. of Baal. E ele mostrou uma canaleta. And he showed me like a pipeline. Ele disse: nessa canaleta And he said, this pipeline, era colocado this is the place where they o placed betume, the óleo. the walks. E por isso, And that's why eles ficavam do lado de they fora, would be on the outside, os sacerdotes, the priests clamando calling e gritando: and crying o out, nosso Deus Baal our God Baal é um Deus que responde com fogo. is the God that answers by fire. E nesse altar de mentira, And on that altar of e nesse lies, altar de engano, in that altar of deceit, vinha outro sacerdote por baixo, would come another priest from beneath com uma tocha na mão. with torch in his hand. Quem estava do lado de fora não And sabia. the people that were outside could not Quem see estava do it. lado de fora não via. People in the outside could not see. Porém, ele vinha com aquela tocha, But he would come with a torch, encostava no óleo, and he would touch that oil. o fogo ia seguindo o óleo, The fire would follow the oil, chegava no centro do would altar, come to the center of the altar. acendia aquele grande fogo It would lit the fire e consumia and would consume os sacrifícios. the sacrifices. E todos eles And all of them diziam: uau, would say, "Wow, uau, wow, uau, whoa, uau, whoa, Baal, Baal, manda fogo! he sends fire." E começou a impressionar todo mundo. And he was impressing Mas everybody. o altar era um altar de engano. But the altar was a Era deceitful sinal de one. mentira. It was a sign of lies. Havia engano, There was deceit. havia There manipulação, was manipulation. havia mentira. There was lies. Porém, Therefore, Deus then God jamais never vai deixar will prevalecer never allow na congregação dos in
In the righteous, the congregation of the aquele que righteous, anda de engano he that keeps não deceiving, vai he will not prevalecer prevail entre nós. among us. Por isso, That's why Deus levanta Elias God raised up para Elijah dizer: to say a bagunça the mess e o engano and the deceit de Baal of Baal vai acabar. is about to Chegou end. a hora It's time da decisão. of decision making. Vocês precisam saber. You all need to know, Vocês precisam decidir. you need to decide, E a palavra decisão and the word decision está ligado is a connected cisão to season no grego. in Greek. E cisão no grego Greek means, significa it means corte. to cut off. Vocês não poderão You cannot ficar se relacionando continue to relate com coisas with do things engano, from the deceitful da world. mentira, In da lies, carnalidade. in carnality, Chegou a hora it's time now de cortar. to cut it off. Chegou a hora It's time de cortar to cut it off. The ambientes environment de mentira, of lies, ambientes tóxicos. environment that are ambientes de toxic, engano. environment of deceit. isso, That's why Eu entro I come com essa in palavra. with this word. Chegou a hora It's time Chegou a now. hora. It's time now. Chegou a hora It's about do time desafio. of challenge. O Deus The God que who responder responds com fogo. with fire. Esse é Deus. This is the real Eu God. quero fazer um desafio. And I want to propose a Eu challenge. quero que vocês saiam I want you all to leave desse ambiente of this de environment mentira. of lies. Significava It means Inom. Inom. Inom Inom era um ambiente was the de environment confusão, of confusion, de mentira, of lies, de engano. of deceit. Ele disse: And he said, eu vou arrancar vocês I'm going to take you off desse ambiente from this e environment. vou levar vocês And I'm going to take meu you nível, to my pro level, meu ambiente, my environment, aonde eu vivo, where I live, para onde where eu vou levar vocês I'm going to take pro you Carmelo, to Carmel, que significa which means lugar da the comunhão, place of fellowship, lugar do jardim, the place of the garden, lugar do sinal, the place of the sign, lugar da the glória, place of glory, lugar da the verdade, place of truth, lugar da the libertação, place of deliverance, lugar da cura, the place of healing, lugar da the restauração. place of restoration. Eu quero ver nesse lugar I want to see if in Eu that quero ver place, nesse I ambiente want to see in this os environment, falsos the profetas false prophets prevalecerem. prevail. Eu vou trazer I'm going to bring para esse ambiente. unto this E environment, eu, como profeta, and I as a me prophet, levanto nessa I noite, rise up tonight, lá do Rio de Janeiro, coming from Rio de dizer Janeiro, to say que chegou a hora that it's about Chegou o time. tempo. The time has Chegou o come. momento The moment has come da of decisão. decision making. Tem coisas There are e things, existem ambientes there are environments tóxicos that are que toxic, contaminam, that will que tiram a força, mess you up, que remove arrancam a fé, your que strength and tiram your faith, energia, and remove your que energy, tira o poder, remove your power, que tira a remove concentração. your E concentration. é isso que o diabo quer fazer. And this is what the devil wants to Tentar de do. alguma forma Coming in somehow tirar to take o away nosso foco. our Mas focus. nessa noite, But tonight, com uma voz as a profética, prophetic eu voice, me levanto I rise up para declarar to declare que eu nesta noite that I tonight estou no Carmelo de I am at Deus. the E Carmel no of Carmelo, God, and that a Carmel mentira não lie prevalece. cannot O prevail. engano não Deceit prevalece. cannot prevail. Quantos recebem essa palavra? Levanta a mão How many of direita. you receive this word? Lift your hands. Diga glória a Deus. Say glory to God. Diga glória a Deus. Say glory to God. Nesse lugar Megido, In this place called Megiddo, ele tem aproximadamente 60 metros about 60 acima do nível do mar. meters above sea level, Elias vem com uma palavra profética Elijah comes with a prophetic voice para dizer: to eu say, quero que vocês venham para o meu ambiente. I want you all to come to my Eu vou environment. arrancar vocês desse ambiente. I want to take you out from that Esse environment, convívio contaminou vocês. this place that have messed you up, Dividiu o coração de vocês. divided your hearts, E chegou a hora da decisão. and the time of decision has come. E ele falou assim: vamos subir o nível. And he said, let's bring up the level. Carmelo Carmel tem
560 has 560 metros meters acima do nível do mar. above sea level. Então ele pega eles que estão em Inom So he takes them from Enom ou Megido or Megiddo, e fala, chegou a hora and he said, the time has de sair come desse ambiente. to leave this environment. Vamos subir comigo. Let's go up with me. Eu posso profetizar? Can I Eu não fiz prophesy? isso ainda. I didn't did that. Então, I didn't do that eu yet. gostaria que você pegasse na mão do seu vizinho, I didn't do this yet. So I want falasse you assim, to nessa take your festa, neighbor by this hand nessa festa, and tell him in this celebration, chegou a hora the time has come de subir o nível. to bring up the level. Vamos subir o Carmelo, Let us climb out the o altar da Carmel, verdade, the altar of truth, o altar do fogo, the altar of fire, o altar da glória, the altar of glory, o altar da the libertação, altar of deliverance, o altar da the transformação, altar of transformation, o altar da cura. the altar of E healing. quantos querem subir o Carmelo comigo, diga How amém. many of you want to go up Carmel with me? Say Então amen. nós vamos sair de 60 So we're living 60 para to 560. 560. Eu vou te levar 500 vezes mais, I'm going to praticamente. take you higher 500 O times. Espírito de Deus The Spirit of God quer te chamar is calling you para o novo nível. to a new level. Então pegue na mão do irmão, diga, So vizinho, take your neighbor by the hand and say, neighbor, o tema dessa mensagem the é: theme of this message is, não é o seu fim. it's not the end yet. Não é o seu It's fim. not your end. A obra The work, está apenas it's just começando. beginning. Eu entro como profeta And I come as a para prophet dizer para Cogic to say Brasil to the Church of God in Christ que não é o Brazil fim, that it's not the que a end. obra, The work, mesmo depois de 40 anos, even after 40 está years, apenas is just começando. beginning. Por isso Deus That's why God está nos levando agora is taking us para o now Carmelo de Deus, to His para o Carmel, ambiente da to verdade. the environment of E truth. aqueles que vivem de engano, And those that like to live e in aqueles deceit, que vivem de mentira, and those that live in lies, não vão prevalecer they will not prevail na congregação dos in the justos. congregation of the righteous. E aí? And then Elias Elijah, faz o desafio. he proposed the E challenge. dentro desse desafio, And in the challenge, vocês conhecem bem a história. you know the story. Vocês conhecem bem a You história. know well the story. Deus responde com fogo. God responds by E fire. todo o povo diz: And all the people só say, o Senhor é Deus. only the Lord is God. Mas Deus But God quer mexer em algumas coisas aqui. want to move some things Em here. Gênesis capítulo de número 12, In Genesis, the 12th chapter, no seu primeiro versículo, the first verse, quando Deus tem algo grande para fazer. when God has something great to Eu vou do, entrar na introdução do nosso professor. the introduction of our teacher, Quando Deus tem algo novo para when fazer, God has something new to do, Deus dá algumas ordens. God gives some Deus commands. chega para Abraão no capítulo He 12. comes to Abraham in the 12th E Deus chapter, diz assim, olha, eu tenho uma promessa para você, and God said, I have a promise for you, mas só é possível acontecer but it can only se happen você estiver disposto a cortar, if you are available to cut, se você estiver disposto a romper, if you are available to break, se você está disposto a perder, if you are available to lose, se você estiver disposto a abrir mão, if you are available to give up, aí a promessa and acontece. then the promise will be Tem fulfilled. pessoas perguntando, o tempo passou The people are asking, e nada aconteceu. time has passed and Deus nothing está has happened. esperando. God is waiting Você abrir mão de alguma for you coisa, to give up on sair something, de algum ambiente, to leave some environment, mudar as pessoas que você to anda, change your inner os circle, lugares que você the anda, place you visit, sentimentos que você the tem, feelings you feed, pensamentos que você the tem. thoughts that you Aí Deus have. diz para Abraão, And God says to Abraham, Abraão, Abraham, farei de ti I will make uma grande a great nação. nation from you. Primeiro, First, sai da sua terra, leave your land, lugares. places. Deus está dizendo, God is saying existem lugares there are que places vão te limitar, that will limit you, mas existem lugares but there are que places vão fazer você voar, that will make que you vão fazer fly. você crescer, There are places that will make que you vão fazer grow. você aprender. They will make you learn. Deus está dizendo nessa God is noite, saying to us tonight, cuidado com lugares que você be anda. careful with the places you keep visiting. Aí Deus diz mais, And God say even sai da more, tua terra, leave your da tua land, parentela, your kinfolk, pessoas, people, conversas, talks, tem conversas que conversations nós pastores não sabemos, that we pastors don't know mas Deus about, sabe. but God know Deus about. está na quina da mesa te ouvindo. God is at the table listening to A you. murmuração, The murmuring, a reclamação, the complaints, a insatisfação. insatisfaction. Deus está dizendo
dizendo para Abraão: God is saying to vou Abraham, fazer você grande. I'm going to make you Tem great. coisas grandes para There are fazer. great things for you, Mas chegou a hora de but it's romper. time to break. Chegou a hora de mudar. It's time to change. Então, Then sai da terra. leave your Sai de land, lugares. leave this E place, sai da tua and parentela. leave your kingfolk. Eles não podem te They limitar. cannot limit Eu you. tenho mais. I have more. Eu tenho novo. I have the Eu new. tenho coisas I grandes. have greater Eu vou things. mudar o teu nome. I'm going to change your Eu vou name. mudar a tua história. I'm going to change your Eu vou story. mudar a tua I'm going família. to change your Tu vai family. entrar nos heróis da fé. You're going to be a hero of Mas faith. precisa cortar. But you need to cut É off. noite de cortar. It's not of the cut É off. noite de romper. It's time to break. É noite de cortar. It's time to cut. Quem vem comigo, levanta as mãos. Are you with me? Lift your hands. Remanda revas. Ubi rebacado rebaçarabacada. Tô sentindo a graça do guerreiro I passando. feel the grace of the Ei, levanta a mão giant direita. one Quem tem, here. quem tem, quem tem? Quem vem comigo? Quem vem, quem Are vem? you with me? Cadê os profetas? Are you with, where are the Cadê os prophets? obreiros? Where are the workers? Cadê os profetas Where da are the casa? prophets of the house? Levanta as mãos. Lift your hands. Abre a boca. Open up your mouth. Aí ele diz assim, ó. Then it says, Isso é da casa do seu pai. leave your father's house. Modelo. Model. Tem um modelo que você precisa romper. There is a model that you Não é have um to break through relacionamento com a with. família. It's not a relationship with your Mas family. você não pode repetir But you cannot repeat as coisas que seu pai fez. the things your father did. Porque Deus Because God vai criar em Abraão will generate in Abraham uma mudança de conexão. a change of connectivity. Vai desconectar Will disconnect coisas do pai Tera things of his e vai terror father conectar and will connect coisas do pai Deus. things of his father God. Ele vai se tornar dependente He's going to become e dependent, Deus vai mudar a história dele. and God's going to change his Vai story. mudar o comportamento So dele. he's going to change his Vai behavior. mudar o pensamento He's going to dele. change his thoughts, E ele vai ter uma experiência and fantástica. he's going to have an amazing experience. Estou falando aqui de ambientes. I'm talking about Eu não environments. sei se você está entendendo. I don't know if you understand. Deixa eu falar mais dois ambientes Let aqui. me talk about two other Você está environments. andando em ambientes, You've been walking into você está conversando environments, com pessoas you're talking to people, que essas conversas não estão agradando a and Deus. these conversations are not pleasing God. Lembra de uma conversa? Lembra de uma conversa To remember a conversation que estavam conversando that you were os having, irmãos de Moisés, that Moses, a siblings they were having, Arão e Miriam? Aaron and Miriam. Moisés não estava lá, Moses was not there, mas Deus ouviu. but God heard. E por isso Miriam ficou leprosa. That's why Miriam got leprosy. Cuidado com as Be conversas, careful with your words. cuidado com as Be pessoas, careful with the people. cuidado com os Be assuntos. careful with your Eu vou falar de subjects. outra pessoa. Let me talk about other Você lembra people. da história de Uzá? Do you know Uzzah? Estava bem intencionado, He had good intention, mas não era responsabilidade but dele. it was not his responsibility Colocar as mãos to lay his hand na arca de in Deus. the ark of God. Ele não foi separado para He isso. was not set E aside for existem that. pessoas se metendo em coisas There are people trying to do que Deus não things te autorizou para se that meter. God did not authorize you Que to Deus do. não te autorizou para você falar. God did not authorize you to E muito say, menos para colocar as and God mãos. did not authorize you to E por isso touch. tem muita gente And morrendo. there are people dying because of Porque this. está entrando em assuntos Because we get into que matters Deus não autorizou. that God did not authorize Que you. Deus não te chamou. God did not call you. Por isso, nessa noite, That's why tonight eu dou um alerta. I just warn you. Cuidado com ambientes. Watch your Cuidado com environment. pessoas. Watch the people. Cuidado com conversa. Watch the conversations. Talvez o pastor não está lá, Maybe the pastor is not there, mas Deus está lá. but God is. Alô? Quem está Hello? comigo aqui? Diga amém. Are you with me? Hello? Vou falar de outro ambiente. Let me talk about another Agora eu vou environment. falar de Jesus Cristo. And I'm going to talk about Jesus Christ. Jesus nunca falhou. Jesus never Jesus failed. nunca errou. He never did wrong. Mas no Evangelho de Marcos But in the Gospel of Mark, tem uma palavra poderosa. there is a powerful word. Jesus ora Jesus weeps por um cego. because of a blind E man. aquele homem, And that man, ele fala assim, he tells him, eu estou vendo, I'm seeing, mas eu estou vendo homens but I see men como as árvores. trees. E Jesus tira ele do ambiente que ele está And Jesus removes him from his e environment ora ele de novo. and pray again. Aí ele fala, agora estou vendo. And says, now I see. Aí Jesus, vou te dar um conselho. And Jesus said, I'm going to give you an advice. Não entra mais na aldeia. Don't go back to the Existem village. ambientes There are que environments nos cegam, that will make us Existem blind. conversas There are que conversations tiram a nossa that will espiritualidade. remove our spirituality. Eu vou te falar outra And coisa. I'm going to say something else. Jesus Jesus vai
até o tanque de Betesda. Go to the pool of E tinha um Bethesda, paralítico where a man was que there estava há lame 38 for anos. 38 years. Jesus dá ordem. Jesus give a command. Levanta, Rise up, pega a tua maca take your bed, e anda. and walk. O texto vai dizer And the text will que Jesus say encontra ele em that Jerusalém. Jesus finds him in E lá em Jerusalem. Jerusalém, lá And na in festa, Jerusalem, at the feast, Jesus fala assim, eu preciso te entregar algo. Jesus says, I need to deliver Você something ficou to muito you. feliz You've com o been milagre, happy with the miracle, mas eu preciso te dar um alerta. but I need to warn you. Então o alerta é And esse, the warning is, não volta a fazer. don't go back to Ele do, está dizendo, não volta para o ambiente, don't go back to the não environment, volta para o lugar que você vivia, don't go back to the place that was não volta para comfortable, as práticas que você tinha, don't go back to the practices, porque senão, because otherwise, algo pior. something worse. Opa! Alô? Hello? Alô? Hello? Ele ficou 38 anos For paralisado. 38 years he was Jesus paralyzed. dá um alerta. And Jesus warns him, Não volta para lá, don't go back there, porque é algo pior. because something worse. Você já imaginou? Can you imagine? Algo pior. Something worse Porque ficar 38 than anos sem andar. 38 years without walking. Então Jesus está dando um alerta. Then Jesus is warning, Não volta para aquele ambiente. don't go back to that environment. Aquele ambiente adoece. That environment will make you sick. Aquele ambiente paralisa. That environment will paralyze you. A pessoa paralisada The people that is não paralyzed faz nada. cannot do anything. Não anda. Can't move. Não pula. Can't jump. Não mexe. Can't move. Está paralisada. Is paralyzed. Existem conversas. There are conversations. Existem ambientes There are que environments te paralisam. that will paralyze Jesus you. está dizendo, And Jesus is saying, não vai para lá. don't go back there. Uau! Quem está entendendo? If you understand Preciso this, finalizar. I need to finish. Uau! Quem está ouvindo a voz de Deus aqui? Are you hearing the voice of God Diga here? glória a Deus. Say praise the Lord. Diga graças a Deus. Say thanks be to God. Diz o Espírito de Deus está aqui. The Spirit of God is in here. Sai da sua terra. Leave Sai your da sua parentela. land, leave your Sai da casa do seu kinfolk, pai. leave the house of your father. Vou finalizar sobre ambientes. And to finish talking about environments, Existe uma história. there is a story Eu não sei se é verdade. that I don't know if it's true, Mas conta uma história. but they tell this E ela é story interessante. that is interesting Para fazermos uma aplicação for pessoal. us to bring a personal application. Muita história sobre a águia. There are so many stories about Muitas eagles, histórias sobre many a águia. stories about Mas eagles. tem uma que é interessante. But there is one that is very Diz que vem um interesting. pássaro e um pássaro sobe nas costas da águia. They say that a bird comes into the Yes, back of the eagle O pássaro começa a picar a cabeça da águia. and begin to hurt E esse her pássaro head começa a perturbar a águia. and like bothering her. E esse pássaro começa a incomodar a águia. And you're really bugging her. E aí, o que a águia faz? And what does the eagle do? A águia não briga. The eagle will not A fight, águia não discute. will not discuss the matter. A águia não bate boca. Eagle will not talk A about águia não it. reclama. Eagle will not complain. Mas tem algo interessante que But ela there's faz. something interesting that eagle does. Ela fala assim, eu vou para o meu The ambiente. eagle say, I'm going to my E ela começa a environment. bater as asas. And she begin to clap E ela her começa a wings. subir para o ambiente And dela. begin to go to E ela começa a environment. avançar as alturas. And that go higher. Porque o ambiente dela não é o Because ambiente de the quem bica. eagle's environment is not the Porque quem environment. bate boca é outro ambiente. Whoever is chit-chatting, Quem talking fala mal é about outro is ambiente. another environment. If you Quem talking bad murmura é things, outro the ambiente. murmurers is another Quem environment. reclama é outro The ambiente. complainers stay in another Quem é environment. insatisfeito é outro People that ambiente. are not satisfied in another Quem é ingrato environment. é outro The ambiente. unbelievers have another environment. Quem é da confusão é outro ambiente. Those that like confusion is another Mas quem environment. é da adoração But if é you are outro. from the worship Quem é team, do louvor é outro. if you are a praiser, Lembra de Paulo? do you remember Paul? Lembra de Do you Silas? remember Silas? Nós estamos num ambiente hostil. We are in a hostile Nós environment. podemos mudar esse But we ambiente. can change the fazer o environment. quê? What are we going to do? Eu canto. I sing, Você ora. you pray. Você ora. You pray, Eu canto. I sing. O ambiente vai The mudar. environment will change. Deus vai descer. God will come E a down. glória vai And the chegar. glory will come down. Precisamos mudar o nosso We need ambiente. to change our O environment. louvor muda. The praise will A change. gratidão muda. Gratitude will A change. adoração muda. Worship will change. Você quer ver as coisas na sua casa mudarem? Do you want to see things changing in Eu your falei uma house? frase, uma verdade. This is a truth. It's a phrase, but it's a truth. Quer andar com o diabo?
Do you want to walk with the devil? Reclame de tudo. Quer andar com o diabo? Do you want to walk with the devil? Reclame de tudo. Complain about everything. Quer andar com Deus? Do you want to walk with God? Amanheça adorando. Wake up worshiping. Amanheça agradecendo Wake up thanking Him por tudo que você passou. for everything you've been Quer going through. confundir o inferno? Do you want to confuse the Levanta as hell? mãos e adora. Lift your hands and worship. Agradeça a Deus. Praise God. Se você quer de fato If you really want confundir o inferno, to confuse the eu não sei como que hell, você chegou aqui. I don't know how you made it Eu here. não sei o que você está I don't passando. know what you're going through. Mas Deus está te convidando But God is calling you a mudar ambiente. to change environments. Jesus um dia, Jesus one day, finaliza em 5 minutos, I'm about to close in 5 minutes. falou assim, eu quero dar uma lição para He vocês. said, I'm going to teach you a lesson. Eu vou entrar num lugar I'm going to a place que pela tradição, that by the tradition, judeu não entra. Jewish cannot go in. Mas nós vamos entrar lá. But we're going to get there. Os discípulos ficaram olhando. And the disciples kept looking. Senhor, isso aqui é um lugar de feitiçaria. Lord, this is a place of witchcraft. Cesaré de Filipe? Caesarea or Philippi. Vamos fazer o que aqui? What are we going to do there? Nós não entramos nesse lugar que tem feitiçaria. We don't go there. This is just witchcraft. Eu vou te dar uma lição I'm going to teach you a e eu vou lesson. mostrar para vocês. And I'm going to teach you A all. pergunta é essa. The question is, Que dizem que eu sou? who they say I am? Ah, dizem que o senhor é Elias. They say that you were Elijah. Dizem que o senhor é You were Jeremias. Jeremiah. Dizem que o senhor é um dos profetas. Some say you are the E tu, prophets. Pedro, eu sou quem? What about you, Peter? Who Ah, do you tu say és I o am? Cristo, filho de Deus You are the vivo. Christ, the Son of the living God. Ah, já que você revelou, Oh, now that you know, já que revealed, você sabe quem eu now sou, that you know who I eu vou am, dizer quem você é. I'm going to tell you who you Já que are. você revelou a minha Now identidade, that you're telling about my eu vou revelar a identity, sua I'm going to identidade. reveal your identity. você You é Pedro. are Peter, E sobre esta and pedra upon this rock edificarei a minha I shall igreja. build my church. E já vieram 40 And anos. 40 years has E já passed. vieram 40 40 anos. years has passed E já by. vieram 40 40 anos. years have passed E a by. porta do And inferno the doors of não gates of prevaleceu. hell cannot não prevail. prevaleceu. Will not Não prevail. prevaleceu. Did not prevail. Não prevaleceu. Did not E prevail. quantos acreditam How nessa many of you palavra? believe in this word? Levanta a tua mão. Lift your hands. Abre a sua boca. Open up your E mouth. comece a adorar. And begin to worship. comece a adorar. And begin to E worship. comece a adorar. And begin to worship. Pra casa, fique de pé. Let us all stand. Fique de pé. We're going to go home. Pega a mão dessa pessoa que está do seu lado. So grab your neighbor by the hand. Aí ele dá uma lição. It's still a lesson to Vou learn. terminar agora. Ele dá uma lição. We still have a lesson. Ele dá uma lição. And the lesson that he Ele teaches fala assim, então a is porta that, do inferno so the gates of hell não vai prevalecer. shall not prevail. E você precisa saber quem é você. So you need to know who you are. O pastor pregou ontem. Pastor preached O last bispo night. falou. Bishop said, Você precisa saber you need to know quem é Deus. who God is. E hoje eu ministro. And tonight I'm Você precisa ministering. saber You need to know quem é você em who Deus. you are in God. Você é igreja. You are church. Aí ele disse, então, So por isso, that's a why porta do inferno. the gates of A hell, porta do inferno. the gates of hell, A porta do the inferno gates of hell não vai prevalecer. shall not prevail against you. Não vai Shall prevalecer. not prevail against you. Vou finalizar. I'm about to close. Quem está entendendo a voz de Deus aqui? Are you understanding the word of God here tonight? Agora, Now, Elias Elijah está numa situação is in a situation delicada. that is very Seu lado delicate. humano é desgastado. His human side is Ele really sente medo. in trouble. He's Isabel fearing. entra na sua mente. Jezebel gets into his Entra no mind, seu emocional. in his emotional. E agora, And now, ela mexeu tanto she worked so que hard o sentimento dele é parar. with his feelings O that now sentimento dele é he desistir. feels like quitting. E quantas pessoas aqui And so, how many people já foram here mexidas emocionalmente have been touched por emotionally guerras espirituais? with spiritual Foram warfare, mexidas psicologicamente psychologically impacted por guerras espirituais. through spiritual E warfare? agora diz a Bíblia And now the Bible says que ele entra no deserto. that he goes into the wilderness. Deus não leva ele para o deserto. God is not taking him Ele there. entra no He deserto. goes to the desert. Deus não leva ele para o God deserto. is not taking him. Deus God, deixa ele ir. let him go. Porém, Deus
vai tirar ele do deserto. But God will take him out Ele of the entra, desert. He gets into it, Mas Deus tira. but God take him out. Ele chega no deserto, He gets into the wilderness, senta no pé de zimbro his seat, e diz, quero morrer. and say, I want to die. Eu quero morrer. I want to die. Chega, tô cansado. Enough. I'm Já passei tired. muita coisa. I've been through so Chega de much. decepção. I'm done with Chega de traição. disappointments, Chega de betrayals, ingratidão. ingratitude. Deus, God, eu quero morrer. I want to Eu die. quero morrer. I want to die. Eu quero parar. I want to Eu stop. quero desistir. I want to give up. Chega! Enough. Chega! Enough. Chega! Enough. Deus disse, não. And God said, no, Oh, não. no. Elias, não. Elijah, no. Parece que eu vejo o céu. Deus mandando tocar uma trombeta. But I see from heaven E um God monte de anjos correndo. sounding a trumpet E os anjos diante do trono de and a Deus. bunch of angels running from Batendo here and continência e there, dizendo, pois não, Senhor. saluting God and Pois saying, não, Senhor. yes, Lord. Pois não, Senhor. Yes, Lord. Pois não, Senhor. Yes, E Lord. Deus dizendo, desce And God saying, go e down, leva o pão. take him bread, Desce go down, e leva água. take him some water, Porque Elias because Elijah não pode parar. cannot stop. Ainda não é o fim. It's not the Eu end. tenho algo grande. Eu tenho algo grande. I have something great. Ainda tem algo grande a Still, fazer. there's something great for him. E está no futuro. So in the future, Eu tenho algo grande a I fazer. have something great E to Elias tem make. uma grande missão. Elijah has a great para preparar a nova geração. preparing the new generation. Elias Elijah não pode vir agora. cannot come now Porque ele tem uma missão. because he has an assignment. Preparar Prepare a nova the geração. new generation. A todos os pastores que estão aqui. To all the pastors that are A here, supervisora que está aqui. supervisor that is Eu tenho uma here, palavra. I have a word. Vocês não podem agora. You cannot Vocês stop não now. podem parar You agora. cannot stop Vocês não now. podem desistir You agora. cannot give up now. Nós temos uma missão. We have an assignment. Pegue a mão aí do irmão que está do Grab seu your lado. neighbor by the hand. Levante a mão deles, Lift por his favor. hand up. Pegue as mãos, pegue Please as do mãos. it now. Take Pegue him as by, mãos. shut him by the Pegue as hand. mãos, pegue as Do mãos. it. Levante as mãos e diga, nós temos uma missão We have an assignment e não podemos parar. and we cannot give up. Nós temos uma missão, We have an assignment. não podemos We desistir. cannot give up. Mesmo ferido, Even hurt, mesmo traído, even betrayed, mesmo abatido, even down, mesmo cansado. even tired. Nós precisamos We prosseguir. must go forth. A ordem ainda é The marchar. order is to move A forward. ordem ainda The é order avançar. is to move forward. Ainda que a porta do inferno se Even levante. if the gates of hell comes against us, Avança! move on. Avança! Move on. Eu venho com a palavra de Deus I come with the word of para God Kojic em 40 anos. to Kojic in these 40 Se o years. inferno pensou If the hell thought que iria nos that he parar, would stop us, desceu um anjo the angel came down da parte de Deus from the heaven aqui nessa here noite tonight para dizer: to say to you, o tratamento de Deus chegou. the time of God has Coma come. do pão, Eat of this bread, beba da drink água, of this water, descansa, rest, coma do pão, eat of the bread, beba da água, drink of the water, descansa. rest a little bit. A Bíblia vai dizer And the Bible says que o anjo desce, that the angel came down, tocou nele, he touched him, tocou he nele. touched him. Toca nele aí, por Touch him favor. now, touch him Toca now, nele, touch him now, touch him now. Toca no seu vizinho, Touch your neighbor toca no seu irmão, and say, brother, toca no seu vizinho, touch your toca brother, no seu irmão, touch your toca neighbor, no seu vizinho, and toca no seu tell your vizinho, neighbor, tell your toca no neighbor, seu touch your irmão. neighbor. E diz para ele, pela ordem de And Deus, tell him this is the word of God. Deus manda te dizer, God is saying to you, chegou a hora de levantar, it's time. chegou a hora de levantar, It's time to raise. chegou a hora de levantar. It's time to raise. Levante a sua mão, Lift your hands. por um minuto abre a sua boca For a minute, open up your e dê a mouth sua melhor adoração. and give your best worship. Ele está dizendo, God is saying, ficou de pé? have you stand? Ficou de pé? Are you standing? Já está de pé? If you standing, Então chegou a hora de avançar. it's time to move Por forward. quê? Why? Sair do deserto. I left the desert. Com a força desse pão, With the strength of this tu vai sair da bread, depressão. I'm leaving depression. A fraqueza vai passar. Weakness will pass away. A frieza vai sair. Coldness will pass A away. angústia vai embora. The anguish will go E away. a força de Deus And the strength of God vai voltar. is coming back. Vai voltar. Is coming back. Vai voltar. Is coming back. Então de pé. So standing, E atravessa o deserto. cross your desert. Por quê? Because Porque o Horebe de Deus the Horeb of está God te esperando. is waiting for you. Opa!
Elias tirou as pessoas de 60 metros Elijah took the people from the lower level e levou para 560. and took them to 560 meters Elias high. Elijah entra no deserto goes into the wilderness e abaixa 300 metros. and he goes down 300 meters. Elias foi, He went pegou o menor, to a lower level. levou para o nível dele. He went to his level E a pressão and the pressure abaixou o nível espiritual. went down and the limits of Ele the entra no spirit went deserto. down. He goes to the desert, 200 metros. 200 meters. Deus desce no deserto. God goes down to the Deus desert. desce no God deserto. goes down to the E as pessoas desert. ficam And perguntando: people keep asking, cuidei de tanta gente, you're taking care of so e many quem vai people. cuidar de mim? Who's going to take care of Eu te me? respondo: I'm Deus, going to answer God. Deus, o God, céu vai heaven cuidar de você, will take care of you. vai cuidar da tua Will take família, care of your vai family. cuidar da tua Will casa, take care of your vai home. cuidar dos teus Will negócios. take care of your E business. se você acredita, diga And if you agora. believe this, say glory. 10:30. To finish, Agora ele vai para o Horebe, he goes to Horeb, 2.600 2,600 metros. meters. Deus falou assim: com a força desse pão, God said, with the strength of this bread, você you vai atravessar o deserto, going to cross the desert. vai sair dessa solidão, You living this vai loneliness. sair dessa frieza You going from this Vai sair cold desse place cansaço. and this tiredness, e vai subir and you're going to climb o Horebe. Horeb. Eu tive no Horebe, I've been to eu Horeb. tive no Sinai. I went to Eu levei uma Sinai. caravana. I took a No caravan, meio da subida, and in the middle of going up 2.600 metros, 2,600 meters os high, irmãos começaram a passar the mal. brethren began to pass out. O ar rarefeito The air is é um tough. nível The level novo. is high, and no É algo que level não é comum para a is gente. something uncommon to us. E Deus dizendo: quer mais, vem. And God saying, "Do you want Quer more? mais, vem. You want more? Come. Quer mais, vem. You want more? Come. Quer mais, vem. You want more? Come." Lembra que eu disse da águia? Do you remember I talk about the eagle? A águia falou: eu vou para o meu nível. The eagle said, "I'm going higher Lá to no my nível da level." águia, In my high level, O pássaro this bird sentiu falta de ar. went breathless. Ele não precisou brigar. Don't need to fight. Quando chegar alguém que gosta de confusão, On someone that likes quando chegar alguém confusion que gosta de comes, fofoca, they like gossiping. leva para o seu nível. Take to your level. Convida a dobrar o joelho. Invite them to Nós não vamos bow conversar, down vamos their orar knees. uma We're hora not primeiro. talking. Let us pray an hour Depois de uma hora first. de oração, você fala por que After você an veio. hour we're praying, we talk about Leva para o seu nível do jejum. take to the level of your Leva fasting. pro seu... Vamos ler a Bíblia. Let us read the E Bible. dentro do seu nível, This is your level, ele fica sufocado. and they cannot breathe. A boca dele se cala. Their mouth will shut. A reclamação vai embora. Their complaint will go away. Leva para o seu nível. Take them to your level. Leva para o seu nível. Take them to your A level. águia Eagle, levou para o seu nível. to its E lá level. no alto, And higher o there, pássaro desmaiou. could not breathe. E o pássaro caiu. The bird could not E a breathe águia and continua fell. voando. An Porque quem eagle nasceu para voar, keeps flying. quem nasceu para crescer, If being made to fly Quem and nasceu pra grow, avançar. you continue to Não há move perseguição. forward. There is no não há persecution. contenda, There is no não há fight. divisão, There is no division. não há guerra, There is no war. não há mentira, There is no lie. não há rebelião, There is no rebellion. não há derrota, There is no defeat. não há briga. There is no fight. Você nasceu para crescer. You were born to Você grow. nasceu para voar. You were born to fly. E aí agora Elias And now está Elijah fraco. is weak. Deus disse: come God said, eat e volta, and go back pro lugar to the que place será that will be 4 vezes mais 4 times do que o Carmelo. of Carmel. E vai ser um lugar It will be the place que vai ser 20 vezes mais 20 times do lugar que você the estava. place you used to 20 be. vezes mais 20 times você vai crescer. you growing. Eu como profeta, As a prophet, agora eu digo, I say to you, a força de Deus chegou. the strength of God has come. A partir desses 40 anos, From these 40 Deus vai nos years, levar God is taking para you um nível to a level de 4 vezes mais. 4 times more. Deus vai nos levar, God is Kojic, taking us, para o nível Kojic, to a level de 20 vezes mais. 20 times more. E você que precisa da força de And Deus, if you need the strength of eu quero God, te desafiar. I want to challenge Sai you. do seu lugar agora. Leave your place Que essa now. depressão, que essa Leave tristeza, your que esse sick now cansaço with your tiredness, essa angústia with your anguish, vai passar. with your sadness. E Deus vai te colocar It no will novo pass nível. away. God is bringing you to a E Deus vai level. colocar numa nova God is estação. bringing you to a new E Deus vai te season. colocar numa nova He's dimensão. bringing you to a new dimension. Então levante a tua mão So lift up your e comece a hands adorar a and Deus. begin to worship God. Pastor Cássio, Pastor você ora Cássio. por mim, oro. Pray for me. Sai do seu lugar, deixa eu orar por você. Come, leave your seat and Deixa eu orar let pela sua me família. pray for you and for your family. Pastor, eu ouvi essa palavra Pastor, I heard this word.
toda depressão, todo cansaço, I'm toda dealing palavra with que me abateu, depression, I'm tired. todo lugar, todo ambiente que Some tirou minha words, força, some words put me down and took my strength toda away. palavra negativa Every negative word que eu ouvi será quebrada. that I heard will be broken. E na força de Deus, And the strength of eu God, declaro nessa noite, I declare tonight, eu saio desse deserto. I will leave this Esse wilderness. deserto This financeiro, desert will esse be deserto this espiritual, financial desert, esse deserto a familiar, spiritual desert, esse deserto conjugal. family As desert. coisas não rompem. Things are not As going coisas não through. vão. Things are not moving Chegou a forward. hora. It's time. O próprio Deus God vai himself descer no deserto, is coming to your vai desert. cuidar de você He's going to take care e of vai te you. convidar And he's going to ask you para um outro to nível. another level. Você crê? Do you believe? Aqui na frente agora, Come vem. to the altar. Tô te esperando. I'm waiting Se for eu you. creio que a partir de hoje o meu If you ministério believe that from e a minha now família, on, minha vida financeira your ministry, your family, vai pro outro your finances nível, is going to another pro novo level, nível. a new level. Vem aqui na frente que eu quero Come to orar the por você. altar. I want to pray with you. Só quem acredita que vai para um outro If nível. you believe there is a new level, Não, pastor, no lugar que eu tô bem acomodado. unless you say, Mas quem não Pastor, se conforma I'm right here, I'm e quer viver o comfortable. novo de Deus, But if you are not comfortable essa and festa you want to live the new é pra things você. of God, this is for you. essa festa, This celebration é pra você. is for you. Deus está te convidando. Chegou a And hora. God is calling you. É uma nova dimensão. Time has come. É um novo nível. New dimension, E new se você quer level. viver isso, And if you want to experience vem this, aqui na frente. come to the altar. Representando a sua casa. Representing your home, Representando a sua família. representing your family, Representando o seu ministério. representing your ministry. Vem aqui que eu quero orar por você. Come and let me pray for you. Quantos querem oração? Só venham aqui na frente. If you want me to pray for you, come Eu quero orar forward. por você. I will pray for you. Vem aqui na frente. Come forth. Existem coisas que te desgastaram. There are things that worn you out. Existem coisas que tiraram a sua força. There are things that took your strength. Existem coisas que tiraram a sua alegria. Things that remove your joy. Existem coisas que tiraram o seu prazer de pregar, Things that took away the de pleasure for evangelizar, preaching, de cuidar de evangelizing, pessoas. taking care of people. Mas nessa noite, But tonight, há um pão de Deus aqui. there is bread from God. É a palavra dele. E se você ouviu essa palavra, And if you heard this word, quer ser renovado por ele, want to be renewed by quer God, alcançar altos níveis, want to reach higher levels, Deus está te convidando a vir aqui na God frente. is calling you forth. Você reconhece que precisa de viver If algo novo? if you Então vem aqui. recognize that needs something new, come Vem, forth. pode vir. Come. Estou aqui para te ajudar. Come. Estou aqui para orar por você. I'm here to pray for you. Estou aqui para clamar pela sua I'm casa. here to cry for your house. Eu deixo essa palavra como um profeta. As a prophet, I ministered this word. Eu não sei se você percebeu, I don't know if you realize, mas o 40 está dentro do texto. but 40 is in the text. Só que depois que ele comeu do pão After he ate that bread e que ele bebeu da água, and he drank that water, o pão, a força do pão, and the strength of that bread sustentou ele sustained him 40 dias e 40 for noites. 40 days and 40 nights. Há um pão do céu aqui, There is a bread from que heaven é a sua here. palavra. His word, E a palavra de Deus the word of God, vai te sustentar, will sustain you, não por 40 dias, not for 40 days, por mais 40 anos. for another 40 years. O Deus que alimentou a Kojik God that has fed e sustentou a Kojic Kojik por 40 and anos, sustained Kojic for 40 years, está dizendo, coma desse pão, he's saying, eat this bread, beba dessa água drink up this water, e atravesse esse deserto. and cross over this Porque desert. lugares altos, Because higher places, eu quero colocar esse ministério. I'm taking your Eu quero colocar a ministry. igreja a Deus em Cristo I'm taking the Church of God in em Christ lugares que jamais imaginou to subir, places you have never thought about, em lugares que jamais imaginou chegar. places you never imagined to reach. Deus quer fazer algo com você. God wants to do Que você nem something imagina. with you that you cannot imagine. Deixa eu terminar aqui com um testemunho rápido. And I'm closing with this testimony. Nós somos de um bairro We are in a neighborhood que, segundo algumas estatísticas anuais, that, according to the yearly stats, era considerado o bairro mais perigoso do Rio de was Janeiro. considered the most dangerous neighborhood in Rio de Eu sou um Janeiro. camarada improvável. I am an unlikely guy. Nasci no lar espírita. I was born in a spiritist kind of home, Mas Deus me disse que ia fazer algo grande na minha but vida. God said that I would do something E eu great in my comecei a life. acreditar nas suas promessas. And I began to believe in His Ele disse promises. para que eu pudesse cortar algumas And He coisas. told me to
cut off some me stuff. desconectar de algo. Disconnect from E eu things. comecei a abrir mão de muita And I coisa. began to give up so many E things. Deus começou a trabalhar na minha And vida. God began to work in my E life. começou o processo de crescimento. And the process of growth Deus me began. colocou em lugares que eu jamais imaginei. God put me in places I never imagined. Eu jamais imaginei a pisar. I never imagined I would be E Deus foi there. me levando em muitos e muitos lugares. And God took me to many, many places. Se vocês não sabem, se quem me segue aqui na rede social, If you know me by social media, nosso último presidente, our last president, eu tive lá em Brasília I was in Brasilia para poder orá-lo. to pray for him. Eu fui convidado para orar I o was presidente da invited República, to pray for the president. um homem improvável, An unlikely man. e tentou suicídio 4 I vezes. I attempted suicide for 4 times. Mas Deus But God falou, said, eu tenho lugares altos. I have higher places. A Bíblia diz no livro de Samuel The Bible says in que ele pega Samuel o homem do lixo that he takes the man from the garbage, monturo. from the trash, e coloca entre os and príncipes. put him among the princes. Eu não sei o deserto que você está I atravessando, don't know what kind of desert you're mas o going through, Espírito de Deus mandou but insistir. the Spirit of God is telling me to insist. Tem lugares que você nem imagina. There are places you cannot even Tem imagine. lugares para você galgar. There are places for you to reach. E eu estou te convidando, vem para cá rápido. And I'm invited you to come Eu sei forth. que você vai vir com cheio de decepções, cheio de I amargura, know you're tired of fraco, abatido, cansado. Não importa. bitterness, you're tired. A força de Deus te The sustenta. strength of God will sustain you. Vem para cá. Come Ainda forward. estou esperando algumas pessoas And I'm chegarem. still waiting for some Vem people. para cá logo, vem. Come Vem viver o quickly. novo, vem rápido. Come, Vem rápido. come quickly. Vem rápido. Vem rápido. Come quickly. Vem rápido. Come quickly. Vem rápido. Come quickly. Vem rápido. Quickly. Sai, choma revácia. Camanto que assim revaraga chorebaia. Entre os montes e a terra que fumega e a glória que desce nessa Among the casa. mountains of the É a fire of God presença do eterno and the presence of the eternal que está God nesse lugar. in this place. Diz o Senhor, The Lord says, há um tempo the time reservado reserved para Cochique no Brasil. for Kojic in Brazil. Há lugares There are places que ainda não foram that alcançados. have not been reached Há yet. cidades There are cities que não foram that alcançadas. have not been reached yet. Por isso, That's why vou renovar I will renew nesta festa in this celebration a força, the strength, o ânimo the de boldness, toda a liderança and the soul of the leadership para levantar to raise uma nova a geração. new generation. Renovo, Renewal. curo, I heal. I restauro o restore corpo the físico, physical body, emocional emotions, e mental and mental de toda a liderança da of the whole Cochique leadership of the Church of No God in Brasil. Christ in Brazil. para um tempo For the de season progresso, of progress, de crescimento of growth, e de honra. and honor, Diz says o Senhor dos Exércitos. the Lord of hosts. Bispo Ron, faça assim com as suas Bishop mãos. Ron, please stretch your hands. Stretch your hands. O Senhor me disse The Lord says que há um tempo para Cochique no Brasil that there is a season for Kojic in Brazil que vocês ainda não alcançaram that you have not reached yet. e que nessa festa And in this o season, Espírito de Deus the Spirit of vai God renovar a liderança de uma forma, will renew the leadership in such a mas haverá way, alguns cortes, but there will be cuts. haverá algumas rupturas. There will be E é breakthroughs, necessário. things that will be E é necessary. necessário, Things that will be necessary. porque essas rupturas Because these podem cuts, atrapalhar o crescimento things that are not cut, O may avanço hinder do novo. the growth and the new de algo grande. of something great, De algo tremendo. of something that is awesome. E esse novo de Deus está intacto. And the new of God is Está no still futuro. intact in the E future. por isso, That's why Deus vai curar as emoções God is healing de emotions lideranças quebradas, of leadership that is broken, magoadas, that are hurt, entristecidas, sad, feridas, hurt, com vários problemas. wounded with many problems. Porque Deus Because God vai levar will take para um novo nível, to a new level, para uma nova to dimensão. a new dimension. Diz o Senhor. Thus says the Lord. E quem recebe, levanta If as you mãos. receive this, lift your Dá uma hands salva de palmas bem forte and para clap Jesus. those hands. Clap those hands. Vocês que estão aqui na frente, If you are feche os here at the olhos. altar, Feche os olhos, close your eyes. por favor. Os pastores que estão aqui, vocês podem se aproximar dessas The pessoas que estão pastors aqui na that are frente. here, come closer to these people Os that are here obreiros, at the altar. pastores, para nos ajudar. Eu Pastors, please finalizo come and agora. help us. And we are closing down. Deus, God, existem pessoas que estão num deserto there are people in the wilderness.
passaram por situações terríveis. They went through terrible situations, Perdas, losses, problemas financeiros. financial problems, Tem pessoas aqui, Senhor, que faliram, people that broke, estão endividados, they have debt, estão num deserto no casamento, they have a wilderness estão num deserto emocional, as a marriage, estão num deserto ministerial. emotional desert and ministry O desert. ministério está parado. The ministry is stuck. O ministério está paralisado. The ministry is paralyzed. Mas But a ordem de Deus the command of God é a mesma. Levanta, is the same. coma do pão, Rise up, beba da água eat of the bread, e atravessa o deserto. drink the water, O anjo de Deus desce hoje aqui and cross this desert. para dizer que o tempo do deserto acabou. The angel of God comes down E here. o tempo do Horebe The season of desert is Começa hoje. come to an end. And É the season of outro Horeb nível. is now a new é level. uma nova dimensão. It's a new dimension Vocês vão viver that you're going to e experience experimentar and experience o inédito de Deus. the new things of Se prepara para o God. inédito. Get ready for the new. Algo que você jamais viveu. Something you never Você vai experienced pisar em before. lugares que você nunca pisou. Going to places you never been. Você vai comer coisas que você nunca comeu. Eating things you never ate. Você vai botar as mãos em coisas que você nunca You're colocou. gonna touch things you never touched Se before. prepara para o novo. Get ready for the new. Se prepara para o Get novo. ready for the new. Diz o Senhor. Thus said the Lord. Levante as suas mãos, igrejas, e bendiga o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. If you want to lay hands on the people, you can do that, Bishop. Lift your hands and bless the name of the Lord. Before our pastors praise for these people, antes que nossos pastores orem pelas pessoas, você que está aí, se ainda pode levantar as suas mãos e bendizer ao Senhor. Pela palavra recebida, pelo cuidado de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela mensagem e nós te agradecemos pelo mensageiro dessa noite. Te louvamos pela palavra profética de